Meus amados aqui do canal, esse vídeo é um dos mais fortes que eu já reagi. Esta mulher de oração, ela traz uma experiência com Deus muito grande. Para você entender, fique até o final desse vídeo. Você pode comentar aqui abaixo, você pode deixar o like. E se você gostar de fato, que eu tenho certeza que você vai aprovar, se inscreva nesse canal. Então, quinta-feira agora eu fui orar, né? Aí eu fui orar, me ajoelhei e eu chamei o Espírito Santo. Eu disse, vamos Espírito Santo, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. E eu dobrei os meus joelhos no meu quarto. O meu quarto não tem porta. E eu disse, Espírito Santo, meu quarto não tem porta. Eu não posso nem ter nem porta para fechar. Mas vem, Espírito Santo. E eu começava a orar, irmãos. Eu começava a pedir para o Espírito Santo me desligar da terra. E eu dizia, Espírito Santo, está escrito que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Espírito Santo, me desliga da superfície terrena. E eu pedia, vem Espírito Santo. E eu chamava ele, vem Espírito Santo, me visita no meu quarto. Irmãos, de repente, irmãos, quando eu comecei a orar assim, aleluia, com toda a minha fé e com todo o meu coração, eu senti o meu sangue, o sangue do meu corpo. Parece que o sangue do meu corpo todo fervia, começou a ferver. Ferveu e espalhava para o meu corpo inteiro. E ali naquele fervor, irmãos, de repente, aquele fervor saía para fora. E quando aquele fervor saía para fora, era um calor muito forte. Um calor muito forte no meu corpo, que parecia que eu não ia aguentar. E chegou um momento que eu não aguentei mais. Parece que eu perdi os sentidos. Irmãos, então, irmãos, eu me vi na esfera celestial. Esfera celestial, eu estava lá. E eu abri meus olhos lá. Aleluia, nos altos céus. E em volta de mim, irmãos, eu só via uma neve branca, só via uma neblina branca. Era só uma neblina branca que me cercava e eu abri os meus olhos. E quando eu vi que eu estava ali, eu clamei. Aleluia, Espírito Santo. E ali, irmãos, eu clamei. Quando eu clamei, aleluia, eu disse para Jesus que eu queria abraçar ele. Eu só quero te abraçar, meu mestre. Eu só quero te abraçar. E quando saiu isso dos meus lábios, não saiu no português, saiu, aleluia, no idioma do céu, saiu em línguas repartidas como de fogo, saiu na língua dos anjos. Alá, surrapá, xandequiasto que afaste. E eu gritei, a minha alma gritou, eu só quero te abraçar, meu mestre, ramanto que acharabadai. E então, quando a minha alma gritou, irmãos, eu vi, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito de Deus, Rafa, Xandei, descendo e vinha em minha direção. Ele era mais transparente, lá sou Rapá, Xandai, mais transparente do que o cristal. Alá, Xandei que amanda rabasto que afaste. Ele tinha semelhança. O rosto dele, alava sorrapá xandai, tinha semelhança como o filho do homem. Mas o corpo dele era como uma pomba, e alá xanderabasto que afasta. E ele era totalmente transparente, mais transparente que o cristal. E ele chegou, e quando ele chegou, eu via, alá sorrapá xanderabás, que ele abria as asas, e ele me cobria. E quando ele me cobria, eu sentia, irmãos, eu sentia a minha alma sendo abraçada. Eu sentia a minha alma sendo consolada. Eu me sentia protegida, eu me sentia abrigada. Eu me sentia amada. Anderabasto comando relavasteria. Aleluia. Irmãos, ali o Senhor me visitou de uma forma tremenda. E ali o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor me enchia minha mente de palavras. E as palavras não saíam no português, eu tentava orar com entendimento, mas só saía em línguas estranhas. Só saía em variedades de língua, e o Senhor ia enchendo minha mente. E eu falava ali mistério com Deus, e eu falava para Deus, Rapá, Xandá, Lavás, Tocovianderabás. E eu falava para Deus, Deus, o Senhor não tem usado os teus servos para falar comigo. E ele dizia, eu uso a tua boca, eis que falo contigo. E ele usava a minha própria boca, irmãos, para falar comigo. Ali em mistério, o Espírito de Deus, o Espírito Consolador.
veio ao meu encontro. E ali, irmãos, naquele momento eu sentia dor, o meu coração doía, o meu coração parecia que ia sair de dentro de mim, o meu coração doía, os meus olhos, rios de lágrimas corriam dos meus olhos, e eu falando ali em mistério com Deus, Deus tomando a minha boca ali, falando comigo mesmo. Eu senti Deus dentro do meu quarto. E ele falava comigo, louvado seja o nome do Senhor, que ele estava comigo. Ramando que alaxa rabadai. Ereasto couve andequiasto comandalá fasto comundo rialaxa rabaste que a paz. Aleluia. E ele falava, irmãos, o Espírito Santo desceu no meu quarto nessa quinta-feira e me visitou de uma forma tremenda. Tem coisas que ele falava comigo que é particular meu, eu não posso relatar aqui. Tem coisas que ele falou comigo ali, aleluia, que são promessas antigas, é particular entre eu e Deus e eu não posso falar aqui. Mas o que eu posso falar aqui é isso, aleluia, que o Espírito Santo está esperando, aleluia, você buscar a ele de todo o seu coração. Ele quer se manifestar na sua vida, ele quer descer, ele quer te encher, ele quer te renovar espiritualmente. E eu sentia dor, e quanto mais eu sentia dor, o coração parece que ia sair para fora. Quanto mais eu sentia dor, mais eu falava em línguas estranhas. Quanto mais eu sentia dor, mais eu falava em mistério com Deus. E aquela dor, eu não sentia medo, ela era uma dor assim, confortante, uma dor, sabe, você sente dor, mas você sabe que você não está sozinho, porque o Espírito Consolador, Ramandoriala Xanderabás, ele desceu para consolar a minha alma, ele desceu para curar a minha dor, ele desceu no meu quarto, ele me visitou de uma forma poderosa, tremenda, de uma forma esplêndida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sentia dor, irmãos. E, irmãos, neste momento, aleluia, já se passavam 2 horas da tarde. Eu fiquei 2 horas e 20 minutos orando de joelhos no meu quarto, falando em mistério com Deus, porque o Espírito Santo me visitou de uma forma tremenda. Tem coisas aqui que eu não posso falar, porque é particular entre eu e Deus. Mas uma coisa, alá, charramanto, viastéria, que o Senhor, aleluia, me entregou, derabá, xandalasto, couve, andarabalavastéria. Aleluia, ele dizia para mim, aleluia, me dê as suas mãos, e eu não me sentia digno, irmãos, eu não me sentia digna de estender as mãos para o Senhor. Ele dizia, eis que põe um mistério a lavacha nas tuas mãos, eis que tem um mistério contigo na terra, e alasto comandori a lavacha rabai, e ali, irmãos, eu não me sentia digno, e minhas mãos pegavam fogo, as minhas mãos ficavam adormecidas, os meus dedos tremiam. E o Espírito Santo dizia, eis que põe um mistério nas tuas mãos, eu vou usar as tuas mãos, rapá, xandai, riasto, comando, rialavacha, ramando, que assai. Aleluia, o Espírito Santo, irmãos, me visitou nessa quinta-feira no meu quarto, hoje faz 4 dias, o Espírito Santo me visitou, aleluia, com um renovo tremendo, eramanto, que a séria. Aleluia, foi algo inesquecível. E eu estou passando aqui para deixar relatado, aleluia, para você que o Espírito Santo, ele visita. O Espírito Santo, ele renova. O Espírito Santo, ele cura a sua dor. Rapá, Xandai, ele é o Espírito Consolador. Ele disse, Jesus disse, aleluia, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vós conheceis, e estará em vós. Lá, xarapa, xandequiasto, comandori, lavastéria. Aleluia. E ele disse, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, irmãos, eu me levantei ali, depois de 2 horas e pouco orando e falando em mistério. Foi 2 horas e pouco orando e falando em mistério, falando em línguas estranhas com o Espírito, com Deus, falando em mistério com Deus, irmãos. E às vezes o Espírito Santo falava comigo e eu queria transmitir no português e ele não deixava, ele dizia, não, fala em línguas, fala em línguas, eu não quero que o diabo ouça, eu não quero que o diabo entenda, aleluia, e ali, irmãos, aleluia, parece que eu fui dominada por uma força maior, eu fui dominada por uma força espiritual tremenda, que o Espírito Santo controlava tudo em mim, aleluia, e ali, irmãos, eu me levantei.
Quando eu me levantei, eu me deitei na cama, porque eu estava tremendo. E a dor ainda estava no meu peito. E eu disse, Espírito Santo, será que o Senhor vai me recolher hoje? Eu fiquei assim pensando, se o Senhor iria me recolher, aleluia. E o Espírito Santo falou comigo, não, eu não vou te recolher. Eis que estou repreendendo essa dor agora. Questão de 5 minutos, irmãos, a dor do meu peito sumiu, aleluia, sumiu para a glória de Deus. Meus amados aqui do canal, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre essa experiência dessa mulher de oração que teve com o Espírito Santo, que teve com Deus. Essa experiência é uma das mais fortes que eu já vi aqui no YouTube. Como eu já falei no começo desse vídeo, é um dos vídeos mais fortes que eu vou reagir aqui nos meus canais. Já peço que se você não deixou o like, deixe agora, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Comente aqui abaixo se você já teve também alguma experiência com Deus, alguma revelação, se você já foi arrebatado, arrebatada. Coloque aqui abaixo se você acredita em arrebatamento, se você crê que Deus pode mostrar, pode revelar, ou em sonho, ou acordado. Coloque aqui se você acredita que Deus pode usar uma pessoa como profeta, mesmo nos dias de hoje. Você pode participar. Você pode, inclusive, se você gostar desse canal, se inscrever e deixar o sininho ativado para receber todos os vídeos que eu publicar aqui no canal. Mas veja bem, essa mulher, note que ela fez um propósito com Deus para orar 7 meses, irmãos. Orar 7 meses. Mas não foi orar só 7 minutos, não. Orar 1 hora, todo dia, durante 7 meses. É um propósito para quem realmente quer compromisso com Deus. É um propósito para quem realmente quer ver a face do Senhor. E eu aprendo neste momento algo muito interessante. Não sei se você percebeu. O que ela começou a receber do céu, o Espírito Santo, em toda a plenitude poderosa. Isso foi possível por quê? Porque ela estava orando. Tem gente que acha que a oração não tem poder. Tem gente que não acredita mais no poder da oração. Tem gente que crê que a igreja do Senhor, quando orava lá atrás, no livro de Atos, a igreja primitiva orava, Pedro tinha unção, João tinha unção, a sombra de Pedro curava as pessoas porque ele orava, mas não crê que hoje a oração que você faz tem o mesmo poder de antigamente. Mas esse vídeo aí é para você entender que a oração do justo pode muito seus efeitos, mesmo nos dias de hoje. Então, se você acredita, tá? Se você acredita também que é verdade, então comece você em casa a fazer as suas orações, volte ao primeiro amor. Está escrito, meus amados, que Deus fez uma promessa ao povo do Senhor, ao povo dele, de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Usou, inclusive, o profeta Joel. Depois de muitos anos, essa promessa foi o quê? Cumprida. Mas por quê? Diga por quê. Porque a igreja estava reunida em oração. Então, se você é um crente que não sente a presença de Deus há muito tempo, você até congrega, você até tem a oportunidade na casa de Deus, você até louva, canta, pula, sapateia, evangeliza, você dá discipulado, mas você está vazio. Então comece a orar, faça um propósito de pelo menos 7 dias. Faça isso para você voltar a sentir a presença de Deus. Esta senhora que nós observamos no vídeo, ela não terminou os 7 meses orando, mas já começou a sentir algo forte. Ela relata que o Espírito de Deus entrou no quarto dela. O quarto, ela disse que o quarto não tem porta, pastora. O quarto dela não tem porta. Então certamente não tem porta, eu acredito, não sei, ela não explicou. Digamos que o quarto não tem porta, não porque ela não queira, porque talvez não teve condição, não sei, de colocar.
mas nem por isso Deus deixou de agir. O quarto de rico, o quarto de pobre, o quarto sem porta ou com porta, o importante é você buscar a presença do Senhor. Então esse vídeo foi para a gente entender, primeiro, o poder da oração, tá? Quem lembra da oração de Ana? Quem lembra da oração de Ana? Quem lembra que quando Ana fez um voto, um propósito com Deus, Deus mudou a história dela. Porque agora ela não só está orando, mas fez um voto. Eu fico assim pensando, as pessoas que fazem voto com Deus e não cumprem. É preciso cumprir para ver a glória de Deus sendo manifestada na sua e na minha vida. Então nesse momento nós aprendemos que esse Deus, ele pode se revelar nos dias de hoje. Lembre-se que a mulher contou aqui agora, nesse relato, que o Espírito Santo entrou no quarto dela e ela ficou tremendo. Por que ficou tremendo? Porque a presença de Deus, o amor de Deus, nos constrange. É impossível uma pessoa sentir a presença de Deus e não ficar diferente. Alguns dão glória a Deus, alguns dão aleluia. Quem se lembra que quando Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco, tá, tentar destruir a igreja de novo, e Deus apareceu até ele, Jesus aparece, e quando Cristo fala com Saulo, naquele clarão forte nos olhos dele, deixando ele cego, Saulo caiu do cavalo. Saulo ficou o quê? No chão abatido. Porque a presença de Deus, quem sente ela, sente algum sinal. É impossível. Então esta mulher sentiu o Espírito Santo entrar no quarto, meus amados. E ela ficou trêmula na presença do Senhor. Então nesse momento, eu já peço que você, se não fez ainda, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe para uma pessoa do grupo da sua igreja. Alguém que não está mais orando. Alguém que faz só pedir oração e não ora também. Não crê mais no poder da oração. Faça isso agora, tá bom? Eu fico por aqui, mas não se esqueça. Amanhã tem novo vídeo aqui no canal. Deus te abençoe.